Boa tarde, bom dia, boa noite para quem assistir nos demais horários. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos bem-vindes. Sou Silvani Euclênio, estou vestida, uma mulher negra, usando óculos, sou vestida com a blusa em tons meio roxo, meio azulado, com branco e vermelho na estampa. Um turbante também em tons azul, roxo, lilás. Estou com uma gargantilha prateada e um brinco com búzios. Vamos começar, então, o nosso diálogo de hoje. Hoje nós teremos 2 aulas no nosso curso Cultura Negra e Educação Antirracista. A primeira aula com a queridíssima Bárbara Carini, que se auto-identifica nas redes sociais como uma intelectual diferentona. Ela já está chegando aí, já me avisou que está chegando para entrar. A Bárbara Carini, a princípio, não estava na programação do curso, mas ela foi tão citada na nossa aula inaugural com a professora Ieda Leal, que eu fiz contato com ela e falei: Bárbara, o pessoal está aqui te citando, venha trazer aí uma canja para a gente, porque ela é excelente, né? Bárbara Carini é realmente uma professora excepcional. Já cumprimentar rapidamente o pessoal que já está aí. Eu sei que muita gente não vai conseguir assistir agora, por isso a gente tem esse espaço de tempo. Em todas as aulas, as pessoas têm até 48 horas para fazer a lista de presença, então, até 48 horas para assistir, garantindo o seu direito à certificação. Quem não está precisando de garantir certificado pode assistir o dia e a hora que quiser, porque vai ficar aí disponível permanentemente. Minha irmã Rejane Stuntbeck, nos acompanhando lá da Alemanha. Que bom, querida, que você está aí conosco. Ela dizendo: na espera, axé de luz. Alessandra Constantino, Jabuticabal, São Paulo, presente nesse curso maravilhoso. Ione Figueiredo, Célia Cris, boa tarde a todas, todos e todos. Sou a Etemi Oiaci Célia Cris Carvalho, do Rio de Janeiro. Sua bênção, mãe, bem-vinda. Motumbá. Eu sou agente territorial de cultura e iniciei um trabalho de memória da população afro-brasileira na minha cidade. Um dos caminhos que encontrei para falar sobre a valorização do nosso povo. Que bom, parabéns pelo trabalho. Carlos Alberto, já deixei meu like, agora não poderia assistir porque tenho compromisso. Um abraço a todos e todas, mais tarde eu assisto. Muito obrigada por ter passado aí, Carlos. Bastante pessoas já acompanhando, o Olavo perguntando: não haverá tradução de Libras? Tivemos problema com a nossa equipe de Libras hoje. Olha só, a Bárbara já chegando aí, já vou puxá-la para a sala já. Rejane dizendo: Bárbara Carini, a coisa maior de grande. Te amo, negra linda, axé, irmã. A Bárbara, bem-vinda. A Rejane. Peraí, eu vou fechar seu microfone só um pouquinho, porque nossos microfones estão interagindo, mesmo à distância. A Rejane nos acompanha lá da Alemanha, e ela sempre acompanha as nossas atividades aqui no canal. Estava aqui cumprimentando o pessoal enquanto você chegava. Bem-vinda, já vou abrir seu microfone e te deixar tomar conta da aula. Só rapidamente, gente, Bárbara Carini tem uma coisa que é muito importante para os nossos processos de luta, nosso processo de luta contra a misoginia, contra o racismo, que é o seguinte: ela tem formação numa área que raríssimas mulheres e mulheres negras têm, não é? Porque ela é formada em Química e também em Filosofia pela UFBA, além de mestre e doutora em ensino de Química também pela UFBA.
e ela já esteve conosco no canal, é uma pessoa extremamente especial, atualmente é professora adjunta do Instituto de Química da UFBA, ela é idealizadora, sócia e consultora pedagógica da Escola Maria Filipa, primeira escola afro-brasileira do país. Nós já conversamos aqui no canal especificamente sobre a Escola Maria Filipa, depois eu vou compartilhar o link com vocês. Ela é autora de diversos livros, entre eles o best-seller Como Ser um Educador Antirracista, vencedor do Prêmio Jabuti 2024 na categoria Educação. Então, tá, gente? Quem melhor para conversar com a gente sobre educação antirracista? Bárbara, bem-vinda. Vou abrir o seu microfone e fechar o meu, porque nossos microfones então, estão interagindo. Então, já vou fechar o meu. Bem-vinda e muito obrigada. Boa tarde, minha gente. Estou só pegando aqui. Esqueci de pegar os livros. E a gente vai conversar um pouquinho, passeando entre eles, tá certo? Já fui muito bem apresentada pela querida irmã Silvani, que aqui no Pensar Africanamente, eu estava até meio sem saber, viu, Silvani? Iana, por favor, te pedi. Não, eu te falei que mamãe agora ia ter 1 hora de uma aula. A aula para mim é trabalho, tá bom? Eu não posso cortar. Desculpa, gente. Enfim, eu estava achando que era uma aula, né? Uma aula específica de uma turma, mas a gente está aqui no seu canal do YouTube, no Pensar Africanamente, então dá um salve para toda. Mas tem uma turma específica, mas é aberto para quem mais quiser. Pronto, então saudar aqui a turma, né? Que foi a turma que na semana passada a Silvani me disse que estava dando aula à noite e que meu nome apareceu na turma, e aí eu falei, eu posso entrar para dar um salve, estava com o Rara no colo, e aí falei, olha, mas durante o dia eu tenho ajuda, né, de 8 às 17 eu tenho ajuda, segunda a sexta, então se quiser a gente marca, combina um horário para a gente conversar um pouquinho, né. Então cá estou eu, para falar um pouquinho sobre essa educação antirracista a partir da minha produção literária, né. Eu já fui bem apresentada, sou uma pessoa da área da química, acho que isso é muito, muito importante assim, a gente destacar, né? Porque quando a gente vai falar das leis 10.639 e 11.645, em especial a Lei 10.000, que é uma conquista histórica e secular dos movimentos sociais negros organizados, não que a 11.000 não seja, né? É porque a 11.000 também entra a dinâmica das lutas indígenas, mas aqui a gente está falando desse lugar de movimento negro, de movimentos negros. Essa lei ela prevê o ensino de cultura e história africana e afro-brasileira em toda a extensão curricular da educação básica, né? Isso significa toda a extensão curricular da educação básica, desde a questão verticalizada, ou seja, das crianças de 4 anos até o nível superior, mas isso também está dentro de uma dimensão horizontalizada, ou seja, em todos os componentes curriculares. Isso significa que não é só para a gente abordar a temática das relações étnico-raciais na história, nas artes, na literatura. A gente precisa ter essa consciência expansiva dessa abordagem, né? De que todos os componentes curriculares precisam abordar as questões étnico-raciais. E aí eu vou para além de uma questão legal, né? A gente não faz isso apenas porque tem uma lei que obriga. A gente faz isso porque a gente tem uma consciência sociohistórica de reparação social, né? A gente tem uma consciência de que é no plano educacional também, fundamentalmente, que a gente vai construir uma sociedade equânime em todos os pontos, mas principalmente no nosso caso aqui a gente está falando em termos da equidade racial. Bom, e aí eu venho da química, né? Eu primeiro me formo em química, faço mestrado e doutorado na área de ensino de ciências. No doutorado, eu
me afeiçoo muito com as questões filosóficas, e aí, quando eu termino o doutorado, eu ingresso numa graduação em filosofia. E depois disso, eu vou para o pós-doutorado em educação. Mas toda a minha formação vem da área da química inicial, e é dentro da química que eu vou passar a pensar essas abordagens para a educação étnico-racial, né, na educação antirracista. E aí, como eu trago no livro que a Silvani já abordou aqui, o Como Ser um Educador Antirracista, vencedor do Jabuti na categoria Educação no ano passado, eu destaco que o antirracismo, o anti é um prefixo de negação, é uma contrariedade, reflete um enfrentamento, reflete uma denúncia do racismo. Então, eu tenho uma série de práticas antirracistas na química, né? Práticas de denúncia à criminalização do negro, como no capítulo do livro, né, Conteúdos Cordiais, não, no livro Decolonialidade nas ciências, né, uma coletânea, que eu publico um capítulo intitulado Crime de Nascer Negro no Brasil, um enfoque químico e social da problemática do lixo. Esse capítulo, por exemplo, ele vai falar da questão de entender o negro como um criminoso, né? De onde vem essa raiz do negro enquanto criminoso. Pensando aí tanto o abandono sócio-histórico da comunidade negra no pós-abolição, né? Nessa conquista dos movimentos quilombistas e abolicionistas, majoritariamente negros, pela liberdade. A gente vai ter esse abandono dessa comunidade negra à própria sorte, ao passo que os senhores vão ter processos ali de indenização do fim dessa escravidão no Brasil. E também a gente vai ter um processo de acúmulos de leis voltadas para o encarceramento em massa da comunidade negra, né? Então, a gente vai ter lei antivadiagem, lei antiprática de religião de matriz africana, antiprática de capoeira, lei de redução da maioridade penal para a comunidade negra. A gente vai ter um conjunto de leis de criminalização de pessoas negras, de encarceramento em massa de pessoas negras, e vão criar as estatísticas do crime no Brasil, né? Que muitas vezes, quando a gente faz essa crítica, as pessoas dizem, mas como o Pose fala, eu sou a cara do crime. Ele está dizendo dentro de um construto social, essa sociedade o colocou como a cara do crime, né? O construiu, o forjou como a cara do crime. Isso não está determinado biologicamente, geneticamente, como o racismo científico historicamente trouxe aí para a gente, né? Bom, dentro dessa esfera, né, do antirracismo, como eu já falei, são trabalhos de denúncia, práticas pedagógicas de enfrentamento. Óbvio que nessa prática pedagógica que eu falei aqui para vocês vai ter química, né? A gente vai falar sobre química forense, a gente vai falar sobre uma série de outras coisas. Eu posso pensar também catadores de lixo e a questão racial no Brasil, um enfoque químico e social na problemática do lixo. Foi um capítulo publicado no livro Conteúdos Cordiais, no ensino de Química, e é um capítulo que eu vou mostrar do ponto de vista antirracista, né, um trabalho ali que a gente vai desenvolver na sala de aula, de perpetuação das pessoas negras em uma condição de subalternidade social dentro do sentido do emprego e renda, né? Então, se outrora nós éramos escravizados, agora nós seguimos ocupando postos subalternizados na sociedade, como, por exemplo, os garis ocupam, com toda a importância que existe em torno do trabalho do gari, né, da limpeza urbana. Uma cidade que não é limpa, é uma cidade muito suscetível a vários problemas de ordem social, de ordem de saúde, né, de saúde coletiva. É fundamental o trabalho dos garis, mas todo mundo sabe que é um trabalho precarizado, não só pelas condições, mas pela remuneração. E majoritariamente são pessoas negras que ocupam esses espaços, né? Então, nesse artigo a gente discute isso, que é um resultado de um trabalho na escola, e a gente fala também sobre a química do lixo, né? Sobre os processos de reciclagem, os processos químicos e físicos de reciclagem, quais os princípios químicos e físicos, no sentido da alteração ou não do constituinte da matéria,
os princípios também dessas técnicas de reciclagem. Então, sempre tem a articulação do conhecimento químico com o conhecimento sócio-histórico, né? Isso tudo é trabalho antirracista, né? Eu vou ter mais prazer ao longo da minha produção intelectual ali naquele contexto, né? De que eu estava fazendo essas produções para química. Já tem aí cerca de uns 3 anos, né, que eu não tenho escrito especificamente dentro da química, e estou escrevendo mais no campo da educação mais amplo, né? Mas esses trabalhos todos da química, o que realmente me dava mais prazer era escrever a partir de uma ótica que não era antirracista. Porque o antirracismo, como eu já falei, é a gente orbitando em torno do problema do racismo. Então, o racismo existe e a gente vai criar mecanismos de reversão do racismo pela via da educação. A gente vai fazer denúncias, né, desse racismo pela via da educação, como eu falei aqui, do genocídio, da criminalização das pessoas negras e outros trabalhos mais que eu poderia citar. Mas eu gostava muito mais de produzir textos e de trabalhá-los em sala de aula a partir de uma ótica da afropositivação, né? A partir de uma ótica afro-referenciada de positivação de memórias, né? E aí eu tenho livros, né, como o História Preta das Coisas, né, que é um livro muito celebrado, inclusive esse ano no Conedine. Eu estou no Rio de Janeiro agora, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter uma premiação e que o livro homenageado, né, é o livro como o livro História Preta das Coisas, juntamente com o meu livro infantil História Pretinha das Coisas Descobertas de Ori, né? Eu poderia também colocar o Mulheres Negras na Ciência nessa perspectiva também, que são livros de positivação de memórias, né? Então, por exemplo, História Preta das Coisas, ele vai apresentar 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras ao longo da história, pessoas negras que produziram ciência e tecnologia, né? 25 invenções são ancestrais, então a gente vai ter aqui o osso de Lebombo, que foi o artefato matemático mais antigo aí encontrado pela arqueologia humana. A gente vai ter aí o desenvolvimento do calendário, a gente vai ter o pão, né? O desenvolvimento do pão com fermento, né? O pão sem o fermento ele já tinha sido desenvolvido ali na Mesopotâmia, mas o pão com fermento vai ser desenvolvido no continente africano, porque o fermento também é um desenvolvimento africano. A cerâmica, ali, em torno de 9.000 anos antes da Era Comum, no Cinturão de Sahel, as sandálias, né? A gente vai ter aí, no início do século passado, a tumba de Tutankhamon sendo descoberta e com cerca de 80 sandálias de ouro, né? Então a gente percebe que é uma ancestralidade de muito desenvolvimento tecnológico, instrumental e também de muitas riquezas. As bebidas alcoólicas, né? A cerveja especificamente aqui, eu trago o hieróglifo do mestre cervejeiro, da cerveja, mostrando que essa é uma produção africana. Os jogos Mancala. Esse livro traz objetivações palpáveis, materiais, né? Coisas físicas, né? Exceto a escrita. A escrita não é física, mas a escrita é muito fundamental. Aqui eu trago os hieróglifos, que juntamente com a escrita cuneiforme dos sumérios, ali em torno de 3.600 antes da Era Comum, foi a primeira forma de escrita do mundo, né? E eu trago os hieróglifos justamente porque as pessoas dizem muito que a cultura africana é uma cultura meramente de oralidade. A oralidade é algo fundamental na história humana, mas a nossa cultura é uma cultura escrita também, inclusive fomos nós, né, os nossos ancestrais que desenvolveram a escrita. Então é muito fundamental a gente fazer essa ressalva. E aí aqui, testes de gravidez, não como a gente conhece hoje, né? Eles trabalhavam com grãos, né? Com grão de cevada e emer, que é uma variação do trigo, né? E aí eles viam a dilatação dos grãos para ver se a pessoa estava grávida, a depender de qual grão dilatava, dizia-se
possivelmente seria, né, do sexo feminino ou masculino, enfim. Relógio de sol, cosmético, tudo isso são invenções ancestrais africanas, escova de dente, tala ortopédica. E é um livro que as pessoas trabalham muito na escola, nas escolas para fazer feiras de ciências, para mostrar o protagonismo e o pioneirismo negro ancestral, né? Papiros, pirâmides. Então, são 25 invenções ancestrais. Quando a gente... Instrumentos cirúrgicos, tem muita coisa aqui. Prótese também, ortopédica. Quando a gente chega na contemporaneidade, a gente já vai ter, por exemplo, aqui a gente tem o Alexander Miles, que teve uma descoberta fundamental, né? Uma tecnologia, ele desenvolveu a trava de elevador. Naquele período dele era um problema real. Esses elevadores de porta, aqui o elevador é de puxar, né? Não é de uma porta que corre, é de uma porta que você puxa. Antigamente, esses elevadores não tinham trava, então pessoas desatentas, eu sou super desatenta, né? Pessoas desatentas caíam no posto do elevador, era uma morte muito frequente, né, no surgimento do elevador. E esse cientista negro vai aí pensar nessa coletividade, desenvolver essa trava. A lâmpada também, pelo Lewis Lightman, né, a lâmpada de filamento de carbono. A máscara de gás, pelo Garrett Morgan, né, que foi uma descoberta, uma invenção que salvou muitas pessoas em contexto de guerra. Muitas invenções a gente tem aqui. O marca-passo cardíaco, resistor elétrico. Aqui a Glades West, né? E o James West. A Glades, que desenvolveu o GPS, James West, que desenvolveu o microfone elétrico. Eu costumo falar isso, eu falo, olha, foi um cientista, né, um engenheiro eletricista negro que desenvolveu o microfone elétrico. Geralmente eu falo isso para pessoas que têm vergonha de falar em público, para pessoas negras que têm vergonha de pegar o microfone e, enfim, falar porque esse lugar nos foi historicamente negado, né? Sempre as pessoas nos dizem que, enfim, que a gente não é bom bastante, né? E a gente desenvolveu historicamente uma síndrome de impostor, que a gente se coloca nesse entendimento de incompetência verbal, né? De incompetência oralizada, né? Enfim, então tem aqui 50 invenções. É um livro só de potência. Ele foi finalista do Jabuti no ano de 2022, na categoria Ciência. O História Pretinha das Coisas é um outro livro nessa configuração de potência, né? Ele é um livro infantil que eu gosto bastante, porque ele, enfim, ele é a história de uma menina chamada Ori, é uma menina preta, de uma família preta, de mães cientistas, né? Ela é filha de mamãe Enedina e mamãe Wangari, que fazem aí menção a cientistas muito importantes para a história do mundo. A mamãe Enedina foi a primeira engenheira negra do Brasil, uma engenheira civil do Paraná. E a gente vai ter a Wangari Maathai, que foi uma cientista, uma bióloga queniana, que teve uma grande contribuição no freio da expansão do deserto do Saara, né? Vocês sabem que o deserto do Saara crescia a cada ano, tomando aí muitos países, muitos territórios, desertificando muitos territórios. E a Wangari, ela desenvolveu, né, um cinturão protetor, um grande muro verde, visando aí conter, né, com árvores, com vegetação resistente a variações climáticas, ela conseguiu conter esse avanço do deserto. Ela faleceu em 2013, né? Ela teve uma contribuição muito grande para a ciência e ela ganhou um Nobel da Paz. Isso foi muito sintomático de como nos leem, né? A mulher fez uma contribuição científica importantíssima. Deveria ser o primeiro Nobel da ciência negro, né? Das ciências biomédicas, enfim, que até hoje não há um Nobel de mulher negra nessas áreas. E não foi. Não foi
porque o racismo freou a Wangari Maathai. Mas, enfim, a Ori, ela é uma filha dessas duas cientistas que se inspiram nessas personagens históricas, reais. Ela é uma menina baiana, uma menina negra, preta baiana, entendendo aqui que pessoas negras, né, são pretas e pardas a partir do entendimento do Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 2.288 de 2010, que é um documento, uma lei, fruto de um acúmulo histórico dos movimentos negros organizados, né, um acúmulo de lutas, um acúmulo político, um acúmulo intelectual desses movimentos. E aí elas são pessoas negras de são pessoas pretas de identidade racial negra, né? Pessoas podem ser pardas de identidade racial negra ou pretas, como elas são aqui, de identidade racial negra. Ela tem 6 anos, a Ori. A Ori é uma menina preta de 6 anos que se veste bem, viajada. Com 6 anos ela já está na sua terceira viagem internacional. Ela tem uma família muito amável, muito feliz, uma família com essas duas mães que são cientistas. A mamãe Wangari vai fazer um pós-doutorado no Sudão, no interior de uma pirâmide, né, com micro-organismos internos ali a essa pirâmide. E ela vai em uma das expedições com a sua família, né, com a sua esposa Nedina e com a sua filha Ori. E lá, Ori, ela vai explorar um museu que fica no interior da pirâmide, né? Ela vai acessar ali instrumentos cirúrgicos, que são desenvolvimentos africanos, papiros matemáticos, que são desenvolvimentos africanos, o osso de Lebombo, que é um artefato matemático africano, e ela vai ficar encantada, porque ela é uma criança que adora matemática. Ori, ela se contrapõe a toda a percepção de criança negra que a sociedade tem, né? Que dizem que a gente nunca vai gostar de matemática, nunca vai gostar das ditas exatas. Ori não está descalça no terreno baldio. Ori é uma criança muito bem vestida. Ori é uma criança que não tem nenhum processo de superação a acontecer. Ela não começa a literatura triste porque ela é feia ou burra ou alguma coisa. E no final ela está feliz. Ori já é feliz desde sempre, né? Ori é o sonho de menina negra que a gente tem para o nosso futuro, né? E, e é isso, é uma obra muito leve. Até o modo, né, de tratar também, as pessoas falam muito do modo de tratar a homossexualidade, né? Outros formatos de família. A obra não foca nisso, mas é o foco, né? É uma família de duas mães. Mas não tem nenhuma fala específica sobre isso, do mesmo modo que não há nenhuma fala específica sobre a luta contra o racismo. A obra simplesmente é simplesmente uma história que naturaliza existências e formas de viver, de desenvolver, de reproduzir a sua existência aqui no mundo, né? Bom, o que é que eu trago para a gente agora, né? Eu trago também os livros que eu organizei com a Catemari, que eu acho que são produções interessantes das ciências também, né? O volume 1 e o volume 2, o Descolonizando Saberes, Não, tem o Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência, que é um livro que segue na mesma esteira do História Preta das Coisas, só que ele vai trazer mulheres cientistas, né? Cerca de 50 mulheres negras cientistas importantes na história do mundo. E aqui a gente tem duas coletâneas, né? O Descolonizando Saberes, a Lei 10.639 no Ensino de Ciências, volume 1, e o volume 2, que em uma disciplina que eu ministrava na pós-graduação, juntamente com a professora doutora Catemari Rosa, que é uma mulher preta da física, a gente vai desenvolver uma formação ali com os pesquisadores e pesquisadoras da pós-graduação, no sentido de pensar práticas pedagógicas atravessadas pelas relações étnico-raciais para o ensino das diferentes ciências, né? E aí a gente vai chegar nesse livro, que é um livro bem interessante para quem trabalha com formação de professores de ciências.
e quer mostrar para esses professores de matemática, de física, de química, de biologia, das diferentes áreas, que, uh, que é possível, né? Que é possível fazer um ensino de ciências pautado nas questões raciais. A Regiane está aqui falando do querido estudante negro, que ele está aqui. Bora torcer, né? Ele hoje, esse ano, ele concorre ao Jabuti, vamos torcer por ele. É um livro que eu tenho um amor muito grande, querido estudante negro. É um livro que eu sugiro muito para ser trabalhado no Fund 2, no ensino médio. Esse final de semana, inclusive, eu escrevi um prefácio de um livro de estudantes. Estudantes do Instituto Federal da Bahia, do campus de Equié, fizeram um outro livro chamado Querida Estudante Negra, baseado no Querido Estudante Negro, com cartas em resposta às cartas da estudante, falando também do seu processo, né, dos seus processos, desses 50 estudantes que escreveram um livro, dos processos de atravessamento do racismo em suas formações educacionais, né, na educação formal deles, nos diferentes estágios de desenvolvimento, né, na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, na graduação, na pós, etc. Como que o racismo os atravessou nos diferentes momentos, porque é isso que o querido estudante negro traz. E também com esperança, né? O querido estudante negro, ele termina com essa esperança de que a gente se reconecte com a nossa própria história e que a gente construa uma subjetividade diferente da que nos foi pautada, né? Se nos pautaram uma subjetividade de dor, uma subjetividade de tristeza, uma subjetividade pesarosa, de negação das nossas existências, é com a nossa reconexão ancestral, com a nossa potência, com o nosso pioneirismo, né, que a gente vai conseguir reconstruir essa subjetividade e moldar a negritude a partir de outros marcadores, né, que não mais a dor, mas agora o amor, o auto-amor, né? Um auto-amor que não é só sobre o indivíduo, é sobre a sua própria comunidade. Né? O Educando Crianças Antirracistas, né? Que é um livro infanto-juvenil, que não é o meu perfil assim mais quistos de escrita para crianças, mas é um livro extremamente necessário, é um livro muito necessário. Nesse livro, Chiesa, Chiesa é um nome oriundo do Kibundo, né? Que é um idioma angolano, que significa aquela que chega. Chiesa, ela vai ser a porta-voz da Escola dos Sonhos, uma das portas-vozes, né? A Escola dos Sonhos tem diversos porta-vozes, tem Leonara, que é uma porta-voz das questões de gênero, tem Taquari, que é um porta-voz das questões indígenas, tem Cauê, que é um porta-voz das pessoas com deficiência da escola, né? Tem a Chiesa, que é uma porta-voz das comunidades negras, das questões raciais voltadas para as comunidades negras, e ela recebe todo o início do ano os novos estudantes, e ela diz para os estudantes o que é que não pode acontecer na Escola dos Sonhos, que a Escola dos Sonhos, justamente ela é a Escola dos Sonhos, porque ali a desigualdade não tem vez, né? Ali as opressões não têm vez. Então, ela conversa com os estudantes que chegam. Né? Ela diz, olha, os adultos são importantes para a gente, eles nos formaram, eles nos educaram, eles nos amam. Mas os adultos fazem umas coisas meio bobas, né? Os adultos chamam outros de macaco em estádios de futebol. Mostra aqui. Os adultos xingam os outros de macaco em estádios de futebol. E isso é algo que não pode acontecer, porque macacos são seres muito divertidos, muito inteligentes, muito queridos, mas macacos não são pessoas. Girafas também não são pessoas, cavalos não são pessoas, pessoas são pessoas. E a gente gosta de ser chamado assim, né? Ela vai falar sobre
a importância da coletividade, de não deixar ninguém ficar sozinho no espaço escolar, né? De que o mundo só existe porque a gente é coletivo. Alguém planta para a gente comer, alguém faz a tecelagem para a gente vestir uma roupa, alguém construiu o prédio que eu moro. A gente só existe enquanto gente, mesmo que na nossa singularidade, porque há um coletivo humano que produz a minha existência permanentemente. Então não faz sentido a gente isolar um colega por o que quer que seja, porque ele é negro, porque ele é uma pessoa com deficiência, porque, enfim, né, porque é uma pessoa pobre, seja lá pelo que for, não há sentido de isolar pessoas e de ridicularizar as pessoas por isso, né? Ela fala também dos diferentes tipos de cabelo, né? Ela fala que a finalidade do cabelo é proteger o couro cabeludo. Não existe cabelo bom ou ruim. Bom ou ruim é constituição de pessoas, né? Pessoas são boas ou ruins. Um cabelo, ele serve para proteger o couro cabeludo dos raios solares. A gente construiu uma outra finalidade social para o cabelo, que é dar um fim estético, né? E que essas estéticas precisam ser diversas, porque as pessoas são diversas, né? Ela fala sobre essa coisa do primeiro lugar, do mais bonito, o que é o mais bonito, por quê, qual o padrão do mais bonito, quem estabeleceu esse padrão. E aí ela fala, olha, por mais que você acesse, né, no seu entorno pessoas negras ocupando tais e tais e tais lugares, pessoas negras elas podem ser o que quiserem, elas podem ser médicas, pessoas negras vieram de uma ancestralidade de reis e rainhas, né? Pessoas negras podem ser pilotos de avião, enfermeiras. Enfim, a gente pode muita coisa porque a gente vem de uma ancestralidade de muita coisa, né? Então, é um livro que é duro, mas ao mesmo tempo é muito doce, né? Ele aborda coisas muito firmes para a educação infantil e para o ensino fundamental, que são fundamentais nos dias de hoje, de um modo que eu notei que os educadores e educadoras não estavam conseguindo construir, né? Não estavam conseguindo fazer. Para a educação, a gente pode ter ainda, no ensino médio, o Intelectual Diferentona em Verso e Prosa, que é um livro de poesias. Eu tenho algumas poesias aqui. Todas precisam ser... O livro precisa ser utilizado com mediação do docente, obviamente, porque tem poesias também de natureza, né, mais... com termos, né, mais sexuais, enfim. Mas, por exemplo, como uma deusa quemética, né? É um poema que traz aí uma potência africana, quemética, egípcia, no âmbito das ciências. Sabedoria Ancestral é um poema também que traz as ciências ancestrais africanas como foco. Você vai ter poemas que vão possibilitar a gente fazer discussões de gênero também, de segregação socio-racial, como quarto de empregada. Enfim, tem algumas professoras de português, principalmente, que trabalham esse livro no escopo da abordagem das relações étnico-raciais, né? Essas são as minhas referências, né, no campo das relações étnico-raciais. O E Eu Não Sou Intelectual é um livro mais recente, um livro que eu lancei esse ano, um livro que eu vou falar sobre esse processo, como o nome já diz, né, um quase manual de sobrevivência acadêmica. É um livro que eu recomendo muito para as pessoas que estão no mestrado, no doutorado, mulheres, mães, pessoas negras em geral, que se sentem desencorajadas, né, dentro da academia, que leiam, porque é um livro que traz uma outra perspectiva de sobrevivência nesses espaços e que visa também dialogar com as nossas ansiedades, com as pressões que nós vivemos nesses espaços, para a gente entender, né,
que é possível construir uma academia diferente, que nós fazemos parte desse processo de implosão para a reconstrução. Termino quando a gente começou, com um livro como Ser um Educador Antirracista. Estou em 2 outros processos atuais de escrita, né? Um que eu já terminei, que é um livro sobre o Egito, né? Fiz uma viagem há pouco mais de um ano para o Egito. Fiz um ritual de casamento lá também com o Tiago, nossa lua de mel, que era meu sonho mesmo, fazer uma lua de mel que fosse uma viagem que eu pudesse mergulhar nessa cultura ancestral, e eu volto muito encantada e sigo muito encantada. Toda vez que a gente quer planejar uma viagem, eu quero voltar para o Egito, porque foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi e vivi na minha vida. E então eu escrevo a partir desse lugar ancestral para a gente se reconectar com nossas potências, com o nosso pioneirismo nas artes, nas ciências, na filosofia, em tantas frentes de produção do conhecimento, né, para a gente também enfrentar todo o processo de pilhagem, de sequestro, de epistemicídio, né, de genocídio epistêmico. E aí eu já terminei, ele tá na mão do prefaciador, vai ser publicado em agosto do próximo ano. E agora eu fui atravessada por um desejo, assim, por uma vontade muito grande de escrever um livro sobre a racialidade brasileira, dentro aí dos debates mais recentes de saudação à mestiçagem no Brasil, né, de orgulho pardo no Brasil, de desvinculação do pardo de dentro do negro e desintegração da comunidade negra brasileira. Então, diante desse cenário que a gente está vivendo, eu estou terminando agora, estou no último capítulo de um livro que eu estou escrevendo sobre isso, e esse vai ser publicado com um pouco mais de urgência, em virtude da urgência dos debates. Ele vai ser publicado no início do próximo ano, como geralmente os meus livros no início do ano são publicados, né? A pré-venda é lançada em janeiro e o livro, os lançamentos ali acontecendo em março. O Como Ser um Educador Antirracista é esse livro que eu vou abordar em 5 capítulos, algumas questões centrais da minha experiência antirracista como professora na universidade, como idealizadora da Escola Afro-Brasileira Maria Filipa, que é a primeira escola afro-brasileira registrada como afro-brasileira no MEC. Né? O nome da escola é esse, a Escola Afro-Brasileira Maria Filipa. Né? É a razão social, e o nome fantasia é Escola Afro-Brasileira. Então, o ser afro-brasileiro é algo que está inerente na nossa Constituição, no âmbito aí dos documentos oficiais do MEC. Capítulo 1, eu, professor branco, posso ser antirracista? Eu aqui nesse capítulo vou fazer um letramento racial. Né? Obrigada, Maria, muito obrigada. Vou trazer conteúdos, né? O que é raça, o que é racismo, o que é branquitude, o que é lugar de fala. Enfim, em resumo, eu vou dizer que todo mundo tem lugar de fala, cada um fala do seu lugar, né? Não é um interdito da fala de ninguém, pelo contrário, é uma potencialização das múltiplas falas sobre o mesmo fenômeno que é o racismo, e que todo mundo deve enfrentar o racismo no espaço escolar. O capítulo 2, um caso de racismo na escola, como atuar. E aí, nesse capítulo, eu vou trazer um pouco de uma experiência, das experiências, né, minhas ali no contexto da pandemia, e vou mostrar que o racismo não é algo atomizado, pontual, patológico. Né? O racismo, se for uma patologia, como diz Guerreiro Ramos, é uma patologia social, né? É uma patologia que está aí presente em todas as relações, e que, por mais que Joãozinho cometa racismo chamando Pedrinho de macaco na escola, a escola é corresponsável por esse processo, justamente porque ela é um complexo social que precisa constantemente enfrentar o racismo. Então, eu abordo, né, aqui que, para além de atuações específicas em relação a Joãozinho, que chamou Pedrinho de macaco, é muito importante a escola repensar as suas próprias estruturas, né?
O que a escola tem feito em termos de revisão curricular, literária, em termos de formação de professores, em termos de estética, em termos de contratação de profissionais, em termos de criação de igualdade de oportunidade para o acesso dos estudantes, né, diferenciados. O que a escola tem feito nesse sentido, né? Terceiro capítulo do livro, Como Pensar Práticas Antirracistas na Sala de Aula, né? É um artigo que eu vou trazer aqui, um capítulo que eu vou trazer as experiências da Maria Filipa, sobretudo. Vou falar um pouco desse processo pedagógico da Maria Filipa para trazer um pouco dessa pedagogia de afropositivação que a gente tanto trabalha na escola, como uma meta, como uma referência educacional para o nosso país. Capítulo 4, Diversidade não se constrói, se celebra, é um capítulo específico para falar sobre o diverso, né? Ou seja, não é só para abordar a questão racial na escola. A questão racial é uma questão estrutural, fundamental. Mas a questão de gênero também é, a questão anticapacitista também é. Pensar mecanismos, né, de valorização das múltiplas identidades familiares, né, dos múltiplos afetos, enfim, tudo isso cabe no espaço escolar, né? E o último capítulo é sobre as cotas raciais. E aqui eu desconstruo. É interessante porque são duas abordagens completamente diferentes, né? Aqui no livro Como Ser um Educador Antirracista, eu estou falando sobre cotas, mas estou desconstruindo dois argumentos que as pessoas mais utilizam, né? De que a cota é o racismo contra o próprio negro, porque parte do pressuposto da sua incapacidade cognitiva, e de que é preciso melhorar a escola básica e não ter cota. Então, são argumentos muito do contexto inicial da refutação das cotas raciais no Brasil, e aí eu trago eles aqui, uma contra-argumentação. Mas já no livro novo eu já trago uma outra abordagem sobre as cotas, né? Sobre essa disputa tão grande, né, do entendimento do pardo que a gente está vivendo no Brasil hoje, quais as implicações disso para as cotas raciais e por que isso está acontecendo, né? Então, é isso. Acho que esse foi um certo passeio aqui sobre a minha literatura antirracista, e que eu acho que cada uma delas tem um lugarzinho aí na escola, eu acho que pode contribuir para os professores e professoras e, sobretudo, para os educandos e educandas que estão na escola básica. Acho que era isso, Silvani. Se tiver algum comentário, alguma pergunta específica, estou aqui à disposição para a gente conversar. Estou impressionada com a sua produção. Eu conheço algumas coisas, mas eu não tinha visto tudo. Impressionante. Deixa eu agradecer. Seu áudio fechou, Silvani. Eu achei que eu tinha fechado o seu. Desculpa. Não, a Cláudia Barreto, né? Ela estava no intervalo de aula e começou a assistir, vai assistir depois, me dizendo que queria registrar a minha alegria de participar de um curso tão especial, com presença incrível como de Bárbara Carim. Você vê a agenda em novembro em Alagoas? Tenho, sim. Tenho no dia 6 de novembro. Porque a Jolúzia, é só abrir o meu, a Jolúzia está dizendo que estará em Alagoas para te ouvir de pertinho em novembro. É a Jolúzia Viana, de Aracaju, Sergipe, professora antirracista no município de Laranjeiras, a cidade que é a guardiã da cultura sergipana, portanto, dos nossos ancestrais negros. A Deise perguntando se é assim o nome do personagem, da personagem. É com I, Ori. Ori, que significa, né, dentro das culturas de matriz africana religiosa, cabeça. Ori. O-R-I. Cabeça em Yorubá, Ori. Uhum, verdade. Deixa eu ver aqui, Alessandra Constantino. Olá, Bárbara, sou agente territorial de cultura em Jabuticabal, São Paulo. Temos muitas escolas municipais de ensino fundamental. Qual a melhor maneira de levar essa pauta para a Secretaria de Educação?
Minha irmã, tem que ter formação de professores, né? Início do ano é um período que eu trabalho muito, né? Assim, eu trabalho muito em novembro, por conta do mês da consciência negra, mas eu trabalho muito em fevereiro também, né? Sobretudo no interior da Bahia, eu circulo vários municípios do interior da Bahia, dando formação de professores e professoras nas semanas pedagógicas, para que eles tenham, né, um repertório literário, um repertório étnico-racial para pensar suas práticas pedagógicas ao longo do ano, né? Então, formação de professores é algo fundamental. Outra coisa fundamental, aquisição de literatura, né? Referências, é muito importante os municípios ter recursos para comprar literatura infantil, infanto-juvenil, literatura de formação de professores, né? Eu acho que inicialmente é isso. Daí os professores e professoras vão repensar, né, caminhos, vão repensar práticas, vão repensar currículo, vão repensar marcadores históricos, tá certo? Formação. Comece na formação de professores. Concordando com você, Bárbara, eu tive a honra de coordenar um projeto de implementação da 10639 em Ribeirão Preto de 2006 a 2009, mas foi resultante de uma articulação do Centro Cultural Urumilá de Ribeirão Preto, ainda no processo eleitoral, eles pautaram os candidatos a prefeitos, garantir a assinatura de documentos se comprometendo com a pauta, e depois do processo eleitoral, o prefeito eleito foram para cima para cobrar, e aí vai cumprir, não vai cumprir, demorou um tempo, mas aceitou cumprir, e o projeto passava por essas questões, formação dos profissionais da educação, a gente comentou isso aqui na conferência da professora Ieda Leal, os professores, as professoras saem da academia sem essa formação. Edson Cardoso costuma dizer que é um estelionato o que a academia continua fazendo, porque se a LDB diz que é para implementar a lei, ela altera a LDB, e as faculdades continuam formando profissionais não preparados para cumprir a lei, é um estelionato, na verdade, o que fazem. E a gente sabe o ritmo de trabalho e de vida do profissional da educação, que muitas vezes não dá para ele buscar individualmente essa formação. Então, a primeira ação foi de formação, e com um compromisso de que os certificados serviriam para a progressão profissional dentro da carreira pública, e a aquisição de livros, tanto de literatura infantil, juvenil, como livros de referência também para os profissionais de educação usarem na preparação das suas aulas. Então, e passou também pela formação de equipe do administrativo, porque eles tinham muito constrangimento em preencher o quesito cor-raça, profissionais que trabalham acompanhando as crianças no intervalo, que tem muito conflito, e grande parte desses conflitos passam por agressão racial. Então, ou a administração municipal se compromete em fazer isso de forma séria e completa, instrumentalizando os profissionais da educação, garantindo bibliografia, tanto para uso das crianças como para... Quer dizer, eu deixo até uma tarefa para você que está nas escolas, verifica nas suas bibliotecas das escolas o que tem de literatura que fortalece as identidades das crianças negras, que combate o racismo, que serve de subsídio para os profissionais de sala de aula se prepararem. Vocês vão achar muito pouca coisa. Então, passa por muitas questões, e por diálogos e por negociação política o tempo inteiro, né? O tempo todo. Porque é muito mais fácil ficar quietinho sem fazer nada. Você citou, eu acho que é de um dos seus livros, A Escola dos Sonhos, né? E a Maria Sá Xavier está perguntando se você tem a ver com a Escola dos Sonhos na Paraíba, que ela conheceu na Paraíba uma Escola dos Sonhos em Bananeiras. Não, Maíra, não tem relação, não, mas eu fiquei agora curiosa para conhecer também essa Escola dos Sonhos.
A gente tem aqui a Beatriz, estudante de História, quarto semestre, e está tendo História da África. Olha só que quando eu fiz faculdade, não havia, muito pelo contrário. Quando eu questionei, não vou dizer há quanto tempo faz, não, mas vocês já podem imaginar. Quando eu questionei, o professor me disse, mas a África não tem história, porque a África não tem escrita, que é algo que você já desmistificou hoje, né? Porque a questão da oralidade na África não tem a ver com a ausência da escrita, tem a ver com a valorização da fala, né? A valorização, o poder da fala, mas a escrita existe. Na minha ida à Nigéria agora, no mês de agosto, num templo que a gente estava conhecendo, tinha na parede a escrita ancestral iorubá. Eu até fotografei os símbolos todos dessa escrita ancestral iorubá, que não é nem a escrita atual, não é? Vamos lá. Vamos ver aqui a Honória dizendo: não temos direito de discriminar as pessoas pela cor, gênero, religiosidade, enfim, por todas as condições. Não temos o direito de discriminar e temos o dever de nos posicionarmos diante de toda e qualquer discriminação. Né? Aquela frase que eu nem sei de quem é, mas está famosa, as pessoas usam, né? Que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Está valendo. Né? Da Angela Davis. É da Angela Davis, a frase? Oh, ok. E a Rejane, lá da Alemanha, estou me candidatando a ser voluntária na Maria Filipa, tá? Quando for ao Brasil, em qualquer lugar que você tiver para ela na Maria Filipa, ela está se candidatando a ser voluntária. Obrigada, Rejane. Rejane é muito comprometida, gente. Hoje é bom para ela hoje que a gente está tendo essa aula à tarde, porque quando é à noite ela assiste também, mas à noite para ela lá já é madrugada, mas ela firmemente acompanhando o Pensar Africanamente. Raquel Alves, sou fã da Bárbara Carina, estou terminando de ler Como Ser um Educador Antirracista, amando cada parágrafo. Como é importante esse conteúdo para nós. Maravilha, Raquel, que bom. Tânia de Paula, é isso mesmo, na formação inicial não há diálogo sobre... No curso em que leciono, depois de muita luta, consegui me incluir uma disciplina no PPC sobre a 10.309 e as ações afirmativas. Meu querido poeta, Obi Inaek Buko, se pesquisar na internet, o calendário de celebridades, personagens e protagonistas negros oferece material quase diário ou mensal para práticas e reflexões antirracistas. Sim, eu no Facebook eu estou sempre acompanhando esse calendário. É seu, meu poeta Obi? Esse calendário, eu te sigo no Facebook, e eu sempre vejo esse calendário no Facebook. E Rejane, uma grande fonte de conhecimento e formação ao Pensar Africanamente. Todos os programas são ricos de formação. Alabi Pereira, essa luta é notória, mas o Estado ainda reluta no enfrentamento ao racismo. Sou babalorixá, aqui no município de Limoeiro, Pernambuco. A gestão municipal reluta em inserir as religiões de matriz africana. Na verdade, meu poeta não, é Baba Alabi. Nós também somos contra qualquer religião no ambiente escolar. Não é? Nós sabemos que há uma certa promiscuidade cristã que se faz presente no ambiente escolar, infelizmente, mas nós somos totalmente a favor de que as tradições de matriz africana, que as suas referências filosóficas, que as suas referências ancestrais estejam na sala de aula, tecnológicas, e assim, estejam na sala de aula, mas a religião em si, nós achamos que nenhuma deve entrar em sala de aula, é a minha opinião, vou ouvir a opinião da Bárbara. Na Maria Filipa, a gente trabalha a gente tem um calendário da colonial que a gente trabalha as datas religiosas em grau de paridade, né? Então, por exemplo, abril tem a Páscoa judaico-cristã, que a gente fala da mitologia da ressurreição de Cristo, e sim, é tudo em perspectiva histórica, mitológica, né? A gente não assume uma condição de fé na escola, porque a escola é laica.
A gente trabalha ali a mitologia da ressurreição de Cristo, a gente também trabalha a mitologia de Ogum, porque abril é um mês da feijoada de Ogum nas religiões de matriz africana. E a gente também trabalha a festa da Toré, que é uma festa indígena celebrada no mês de abril. Uma festa indígena religiosa celebrada no mês de abril. Então, a gente trabalha esses diferentes marcos civilizatórios na perspectiva religiosa em grau de paridade, né? A gente foge do eurocentrismo. Perfeito. Deixa eu ver aqui. A gente está assim caminhando para encerrar, então eu já vou, daqui a pouco eu vou devolver para a Bárbara, mas já compartilho com vocês a palavra-chave desta aula, tá, gente? Daqui a pouco a lista de presença vai estar lá no grupo. A palavra-chave e a lista de presença ela é necessária para certificação, para as pessoas que estão acompanhando sem essa preocupação com certificação, com essa preocupação em estar fazendo o curso, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Palavra-chave, antirracista. Kelly Joaquim, cursei serviço social na UNILA e só tivemos uma disciplina que discutia as relações étnico-raciais. Fundamental notar que o ensino superior também possui barreiras para a educação antirracista. E como possuem, né? Ele também é guardião dessa estrutura euro-referenciada e que mantenha as hierarquias entre seres humanos. O ensino superior também é guardião disso e temos que quebrar, né? Assim, o Bi dizendo, não é dele o calendário, né? Um deles foi criado pelo Quilombojo, tem uma agenda criada pela grande Teresa Santos, que eu uso como referência apenas para citar. Grande Teresa Santos. Cirilina. Boa tarde, sou graduada em História, mas tenho experiência como merendeira, topo qualquer função para conhecer essa escola. Eu vou pedir, Bárbara, para falar um pouquinho mais sobre a Maria Filipa para vocês, gente. Por favor, Bárbara, fala um pouquinho sobre a Escola Maria Filipa, que está com a segunda unidade, não é isso? Começou na Bahia e tem uma unidade agora no Rio, me confirma. Isso, o primeiro ano letivo da Maria Filipa foi 2019, em Salvador, Bahia. E agora, em 2025, iniciamos também com a escola, o projeto no Rio de Janeiro, uma escola de educação infantil, ensino fundamental 1, uma escola afro-brasileira, uma escola decolonial, uma escola que a gente articula os grandes marcos civilizatórios nas bases dos conhecimentos curriculares, né? Então, a gente não descarta a cultura europeia. O que a gente faz é não eurocentralizar o currículo. Então, tem conhecimento europeu, mas a gente dá um enfoque ali aos conhecimentos africanos e aos conhecimentos indígenas que são tão desprestigiados no currículo escolar brasileiro, né? É uma escola básica comum, né? A gente cumpre tudo que está previsto nos documentos oficiais do MEC, né? Não é uma escola de lacração, é uma escola de desenvolvimento humano, só que a partir de uma premissa histórica bem delineada, né? A partir de um projeto histórico bem estabelecido. Então, Maria Filipa é esse sonho de equidade racial, de gênero, de classe, né, de todas as perspectivas pela via da educação. E conta pra gente quem é Maria Filipa? Maria Filipa é uma ícone, né, uma mulher negra itaparicana. Itaparica é uma ilha da Bahia, que lutou pela independência do Brasil na Bahia, teve uma importância muito grande ali em janeiro de 1823, quando ela enfrenta tropas portuguesas no processo de conquista da independência do Brasil, né? Incendeia cerca de 40 embarcações de portugueses, né? Ela era a liderança das tropas e foi uma mulher muito aguerrida, né? Uma mulher negra de origem sudanesa, de ascendência sudanesa, mas baiana, que lutou muito pela nossa liberdade. Eu pedi para ela falar sobre Maria Filipa, gente, exatamente porque são personagens importantíssimos da nossa história e que nós normalmente não conhecemos. Aliás, eu não sei se todo mundo está aí nos acompanhando, mas a celebração da independência do Brasil na Bahia é 2 de julho, porque é a data que
se derrotou as tropas portuguesas definitivamente, porque o 7 de setembro, que a gente celebra em em todos os anos e em todas as escolas, ele é uma data mais simbólica do que formalmente, realmente, porque a guerra se prolongou até 2 de julho do ano seguinte. E foi na Bahia que se derrotou as tropas portuguesas, e Maria Filipa estava lá, lutando contra as tropas portuguesas. Então, essa história do Brasil, que não está nas nossas grades curriculares, na verdade, né? Porque a gente tem uma hegemonia sudestina, não sei se eu posso usar essa palavra, também nas grades curriculares das escolas, a gente tem uma hegemonia sudestina. Então, o suposto grito da independência ocorreu no Sudeste, está nos livros. A derrota das tropas portuguesas ocorreu na Bahia, não está. Acho que já começou a aparecer nos livros, mas muito timidamente ainda, né? Então, por isso eu pedi para a Bárbara Carini nos falar sobre Maria Filipa. E temos, sim, a Deisena Filipa Aranha, foi uma líder quilombola da região do Baixo Rio Tocantins, no Pará. Temos a Filipa Aranha, e já conversamos um pouco sobre ela aqui no canal. Uma líder quilombola importantíssima, fantástica, ali no Pará. Principal responsável pela organização do Quilombo, do Mola e da Confederação de Tapocu. Porque, sim, era uma confederação também, não é só Palmares que foi uma confederação de quilombos. Não é? Ela era líder dessa confederação. Gente, eu estou me encaminhando para terminar, porque a Bárbara, quem estava aqui no início, viu ela chamando a atenção da filha e dizendo, é 1 horinha, minha filha, é 1 horinha de trabalho, você deixa a mamãe trabalhar 1 hora e eu já volto, então nós já vamos liberá-la. A Shirley dizendo, sabe quando você deseja conhecer alguém? A mulher diferentona, olha que linda ali. A mulher diferentona, Bárbara Carini. Que mulher incrível. Amo suas obras, sua luta. Você super me representa. Olha lá, ela lindinha. Esperou quietinha, educadinha. Obrigada, Cida. Né? Obrigada demais. Viu? Carinho imenso. Obrigada pelo reconhecimento do trabalho. Estou te deixando, então, para poder fazer o encerramento dessa sua participação conosco hoje. Silvânia, minha irmã, eu quero agradecer, né? Agradecer o convite. Enfim, eu estou numa fase que eu tenho negado muitos convites, né? Vocês sabem, eu estou com um bebezinho de 3 meses. Enfim, com muitas demandas, não parei de trabalhar em momento nenhum desse puerpério, até porque a vida da mulher negra tem muito disso, né? A gente tem um peso, uma coisa... Mas a admiração que eu tenho pela Silvani me fez estar aqui, né? A admiração que eu tenho pelo trabalho histórico dela, pela contribuição dela no acúmulo de lutas coletivas, né, da nossa comunidade negra, me fez dizer, não, eu vou lá sim, vou conversar com a sua comunidade educacional, vou deixar o meu axé e o meu encorajamento, né, de que a gente possa seguir juntos e juntas, pessoas negras, pessoas não negras, pessoas diversas, rumo a uma sociedade justa para todo mundo, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui, que, como disse a Silvani, para além de não racistas, que sejamos antirracistas, assim é que é possível não ser racista nessa nossa sociedade, na qual o racismo está tão fixado na nossa mente, no nosso ideário, no nosso imaginário. Mas a gente luta todo dia contra ele, né? Contra esse modo de agir, de pensar. Então, deixo aqui o meu cheiro mesmo, meu agradecimento, meu carinho. E desejo muito que a gente se encontre por aí muito logo, viu, Silvani? Muito em breve. Você está no Rio, né, agora? Estou mais aqui do que em Salvador, apesar de estar mensalmente em Salvador. Todos os meses eu vou em Salvador. Assim que eu tiver alguma possibilidade de ir ao Rio, espero poder te encontrar. Pronto. Aí, mandando beijos e abraços para a família inteira, a Rejane. Gente, é o seguinte, nós realmente... Obrigada, Rejane. Nós realmente estamos encerrando, até porque daqui a pouco a gente tem mais uma aula, né?
Essa próxima aula ela será comigo. Na verdade, eu tinha convidado um amigo nosso para dessa aula, vamos falar um pouquinho sobre as Áfricas que vieram para o Brasil, né? Quais foram os povos, o que trouxeram, como se luta nesse país para preservar, onde está e assim por diante. Eu tinha um amigo que ia dar essa aula, mas ele passou recentemente por uma cirurgia de peito aberto, está muito bem, felizmente, já está até trabalhando, mas eu não quero, nesse momento, sobrecarregá-lo, então eu liberei do convite e vou me atrever a ser eu a falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco com vocês às 19h30. A Flarijane está perguntando de link para comprar seus livros. Estão num... É tudo da mesma editora, não, né? Não, os mais da área de ciências são de uma editora chamada Livraria da Física. Você encontra todos na Amazon, na estante virtual, nas plataformas virtuais aí, nas bibliotecas virtuais. Os mais recentes, né? O Educando Crianças Antirracistas, o Querido Estudante Negro, Como Ser um Educador Antirracista e o E Eu Não Sou Intelectual, são da editora Planeta. Esses são mais fáceis de encontrar em todas as livrarias e também nas livrarias virtuais. No meu link, na minha bio no Instagram, tem lá o link de compra de todos os meus livros. Tá fechado, Silvana. Eu estava dizendo que eu compartilhei com vocês o Instagram dela aqui, mas é simples, você colocou Bárbara Carini, você vai achar ela no Instagram. O Instagram dela é bastante movimentado, porque com tudo isso que ela produz, com a maternidade, com a escola, com tudo isso, ela é bastante, como é que eu diria, ela está sempre publicando no Instagram, criticando devidamente questões que não são educacionais, muito pelo contrário, são deseducacionais, né? Então, ela está sempre ali, bem ativa no Instagram, viu, minha gente? Ai, muitíssimo obrigada, Bárbara. É sempre muito bom, muito bom, muito bom te ouvir. Gente, eu vou compartilhar no grupo com vocês mais tarde o link da live em que ela participou aqui no canal, falando sobre educação afro-referenciada no ensino infantil. Eu vou compartilhar com vocês, viu? Olha aqui, Rejane. Rejane não para. Vamos trocar ideias sobre crianças migrantizadas, Bárbara. Na maioria são negras e árabes. No meu caso, aqui na Alemanha. São muitos temas, muitas questões. Bárbara, muito obrigada. Abração para você, abração para a família, para toda a família. E vocês, gente, eu vejo daqui a pouco. Beijo, Silvani. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada, comunidade. Boa aula para vocês mais tarde. Um cheiro. É isso, minha gente. Muito obrigada e até daqui a pouco.